Shalom, pessoal! Entramos hoje em Shavuot, conhecido por muitos como Pentecostes. Eu sou a Morá Miriam, professora de hebraico e cultura judaica, e tenho a maior alegria de trazer aqui para esse espaço conteúdos relacionados a hebraico, Israel e cultura judaica, e também temos os nossos cursos fechados de hebraico. Se você tem vontade de aprender hebraico de forma sistematizada, lá é o seu lugar. E se você se interessa por saber de tudo isso, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos e curte esse vídeo, que vai ser muito interessante. Afinal, Shavuot é uma festa judaica com muitas camadas de significado. E, portanto, eu adoro, porque eu poderia levar esse vídeo para muitas direções. Poderia, por exemplo, explicar para vocês que Shavuot significa semanas e é comemorada exatamente 7 semanas depois de Pêssar. Poderíamos falar sobre a relação entre as duas festas. Da mesma forma que poderíamos falar sobre Matan Torá, a entrega da Torá a Moisés no Monte Sinai. Ou poderíamos levar todo esse papo para nossa relação com a natureza, falando sobre o início da colheita do trigo, dos cereais, ou sobre as primícias, os primeiros frutos que os judeus costumavam levar ao templo a partir da data de Shavuot. Mas, como nós fizemos com muitas das outras festas nesse ano, eu resolvi contar para vocês a história de Ruth, em hebraico. E o que isso tem a ver com Shavuot, Morá? Tudo! A tradição judaica prescreve a leitura da curta história de Ruth em Shavuot. E é uma das histórias que eu mais gosto em todo o Tanakh, a Bíblia hebraica, porque ela é duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, é extremamente simples em sua trama, mas por outro lado, essa simplicidade esconde uma grande complexidade. Porque a história só é plenamente entendida por quem está bastante familiarizado com as leis da Torá. E provavelmente é por isso que Ruth é a história escolhida para Shavuot, a festa que celebra tanto a entrega da Torá como o começo da colheita dos cereais em Israel. Porque a trama mostra as leis da Torá postas em prática em eventos mundanos. Vamos então mergulhar na história e nas leis associadas a cada trecho? Tudo isso em hebraico? Vem comigo! A história abre assim: Vayehi bimei shefot hashoftim. Vayehi, e se deu, e aconteceu, e era. Bimei, nos tempos, nos dias. Shefot, do julgamento, ou julgavam. Hashoftim, os juízes. Ou seja, logo na primeira linha, lemos que a história se passa no tempo em que os juízes julgavam, ou seja, num tempo em que não havia um poder centralizador e que as comunidades judaicas viviam de forma independentes, unidas apenas pela obediência às leis da Torá, o que é uma mensagem muito clara de valorização da Torá, mas que apenas quem sabe o que a época dos juízes vai entender. E ela segue: Vayehi Rav Baaretz. Vayehi, e se deu, Rav, fome, Baaretz, na terra. Há fome na terra, ou seja, os campos não estão produzindo comida. Elimelech, Naomi e os 2 filhos do casal fazem o que tantos outros antes deles fizeram. Vão buscar sustento longe do território tribal. A família morava em Bethlehem, ou Belém em português, e resolvem então ir para Moab, uma região que fica a leste do Rio Jordão, que corresponde hoje ao centro-sul do atual Reino da Jordânia. A Torá diz que os moabitas são descendentes de Lot, o sobrinho de Abraão, e a Torá também proíbe, em Devarim, Deuteronômio, o casamento de hebreus com mulheres moabitas, sob a acusação de que o povo de Moab não agiu corretamente com os hebreus em sua caminhada entre o Egito e Canaã. Mesmo assim, a família de Naomi vai para Moab. E assim que eles chegam lá, o que acontece? Vayamat Elimelech ish Naomi. Vayamat, morre
Elimelech, Ish, o homem ou o marido, Naomi, de Naomi. O pai da família morre. Os 2 filhos se casam com moças locais, Ruth e Orpá. Logo em seguida, os 2 filhos também morrem. Tragédia. Naomi fica em situação desesperadora, estrangeira, viúva e sem filhos numa sociedade tribal e patriarcal. Ela não tem como se sustentar e resolve voltar para sua terra natal, Beit Lehem, Belém. Ela pretende voltar sozinha, sem as noras. E aqui entra em foco a lei da Torá, sem a qual não se entende o contexto dessa história. É uma lei chamada em português de Lei do Levirato, derivado do latim Levi, que é cunhado. Em hebraico se diz Mitzvat ha-ibum. Ibum vem de uma palavra antiga em hebraico também para designar cunhado. Hoje em dia dizemos gis para cunhado, mas na Torá você vai encontrar a palavra Yavá. A moça viúva e sem filhos deve se casar com o irmão do marido falecido. É dever do irmão ter um filho com a cunhada viúva para preservar a herança e o nome do falecido. A história de Tamar, em Bereshit, Gênesis, gira em torno desse tema e ela volta com força total aqui em Ruth. Vamos falar sobre isso mais pra frente. Naomi fala para as noras: Lechna shovna isha levet imá. Lechna shovna, vá e volte. Isha, mulher, levet imá, para a casa de sua mãe. Ou seja, ela diz para as noras: voltem para a casa de suas mães, eu não tenho outros filhos para dar em casamento para vocês. As 2 hesitam, eis que foram muito bem tratadas por Naomi e não querem abandoná-la. Entre lágrimas e beijos, Naomi insiste bastante a ponto de convencer Orpá a voltar para a casa da mãe dela. Mas Ruth bate o pé e diz: onde você vai eu vou, onde você dormir eu dormirei. E segue com uma das frases mais famosas da Bíblia: Amer ami ve'eloair Eloi. Amer, teu povo, ami, meu povo. Eloair, teu Deus, Eloai, meu Deus. Teu povo será meu povo e teu Deus será meu Deus. Até hoje, essa frase é usada nas cerimônias de aceitação de adultos que não nasceram judeus nas comunidades judaicas. E ela é bem interessante, porque coloca o pertencimento ao povo antes da religião. Diante disso, Naomi para de discutir e ambas começam a viagem a Beit Lehem, juntas. Quando chegam, há uma comoção na cidade, ao que Naomi responde: Al tikrena li Naomi, querena li Mará, ki emar Shaddai li meod. Al tikrena li Naomi, não me chamem de Naomi. Querena li, me chamem Mará, amarga. Que emar, pois me amargurou. Shaddai, Deus, li a mim meod, muito. Não me chamem mais de Naomi, e sim de Mará, pois Deus amargurou a minha vida. O nome Naomi vem da palavra Naim, que é agradável, gostoso. E ela achou que seu destino não estava nada agradável. Resolveu que seu nome deveria ser mudado para Mará, que vem de mar, que significa amargo. O primeiro capítulo da história fecha dizendo que elas chegaram no começo do tempo da colheita da cevada, o que explica essa história ser escolhida para leitura em Shavuot. Acontece que há uma lei na Torá que proíbe os ceifadores e colhedores de cereais de levantar as espigas que por acaso caiam ao solo. Diz Vaikra Levítico: quando vocês ceifarem a colheita de sua terra, não a ceifem até a borda, nem apanhem o que tiver caído de tua colheita. Essa era a forma de prover sustento aos necessitados. Ninguém poderia usufruir de 100% da sua colheita. Algo deveria ser deixado para que pessoas mais vulneráveis também pudessem colher. E Naomi e Ruth, como todos os demais habitantes de Beit Lehem, não apenas conhecem bem essa lei, como também a praticam. Assim,
Ruth vai ao campo acompanhar a colheita e recolher as espigas caídas e as deixadas nos pés ou na borda dos campos. Peat assadeh. Peá é a borda, assadeh, do campo. Inclusive, judeus ortodoxos têm o costume de não cortar as bordas do cabelo e essas partes mais compridas do cabelo nós chamamos de peot. Acontece que Ruth resolve ir a um campo que pertence a Boaz, um proprietário de terras da família do marido de Naomi. E lá ela trabalha se esforçando sem parar para descansar. Boaz chega de Beit-Lehem e vê Ruth colhendo e pergunta a um de seus companheiros: Lemi hana'ara azot? Lemi, de quem? Hana'ara, jovem. Hazot, essa. De quem é essa jovem? E o moço responde: Na'ara Moaviá ri. Na'ara, jovem, Moaviá, moabita. Ri, ela ou ela é. Ou seja, essa é a jovem moabita que retornou com Naomi. E Boaz diz ter ciência de como ela tratou bem a sogra, que é a viúva de um parente seu. E Boaz diz aos seus trabalhadores para serem bem lenientes com Ruth, deixando cair espigas propositalmente e também sendo mais flexíveis ao colher a borda dos campos, aquela nossa famosa vista grossa. Assim, Ruth consegue uma quantidade grande de cevada e quando volta à casa com sua preciosa carga, Naomi a pergunta: onde você esteve? Ruth lhe conta de Boaz e como ele a tratou bem. Naomi se anima e lhe fala: Boaz é uma das pessoas que pode nos salvar. Ele é um Goel, que poderia ser traduzido como Salvador. Goel é uma pessoa da família que deve se casar com a viúva para garantir que as propriedades da família permaneçam em família, para garantir que a viúva não passe necessidade. Lembram da lei do levirato? É aqui. O radical de Goel é o mesmo de Geulah, que significa salvação, redenção. Com isso, Naomi mostra conhecer bem também as leis da Torá sobre o levirato, porque na falta de um irmão do falecido marido, a viúva poderia se casar com um parente mais próximo. E Boaz, ele era parente do sogro de Ruth, mas não era o parente mais próximo. Naomi arma um estratagema para que Boaz não apenas respeite Ruth por seu bom coração com relação a Naomi, mas que também a ame. Ela diz para Ruth se enfeitar e perfumar e ir para a festa do final da colheita nos campos de Boaz. E realmente acontece que Boaz se encanta com Ruth na festa, uma moça de bom coração e que também lhe pareceu bonita em aparência. Mas Boaz não é o parente mais próximo de Ruth, assim que ele não pode se casar com ela. Aí vocês me perguntam: mas se ele queria se casar com ela e ela queria se casar com ele, sendo ele solteiro e ela viúva, qual é o problema? O problema é que a viúva pertence à casa do marido. Ela não é desimpedida. Assim era a lei da sociedade bíblica. Bem diferente da lei de hoje, né? Mas vejam que de uma forma ou de outra, todas essas leis defendem os mais fracos, os que não têm propriedade, a viúva que não pode ser abandonada pela família do falecido. Hoje usamos outros métodos, mas tudo que fazemos hoje está apoiado na preocupação da Torá com os desfavorecidos. Vejam tão bem como essa história mostra que a Torá era diferente das leis dos demais povos. Se em Moab houvesse essa preocupação com os vulneráveis, Ruth e Naomi provavelmente teriam ficado por lá. E é claro que hoje temos que usar outros métodos. Não vivemos mais em sociedades agrícolas e em pequenas cidades. Contudo, mantemos nosso pé solidamente fixo na Torá com o seu revolucionário conceito de liberdade, responsabilidade individual e apoio coletivo. Mas voltando à história. Estamos perto do final feliz. Vejamos. Boaz alá hasha'ar vayeshev sham veine hagoel over. Boaz alá hasha'ar. E Boaz subiu ao portão. Vayeshev sham, sentou-se lá. Ele estava esperando, né? Veine, e eis que hagoel over. O Goel passou.
Boaz quer casar com Ruth e ele então faz algo baseado na Torá. Pergunta ao parente que é mais próximo dele se ele quer casar com Ruth. Com isso, a história mostra mais uma lei da Torá. Essa está em Devarim, Deuteronômio, que modifica um pouco a lei do Levirato de Levítico e dá oportunidade a uma pessoa abrir mão de sua obrigação do Levirato em favor de um outro parente. O parente nega porque tem medo de prejudicar a herança de seus filhos com isso. Então Boaz está livre. Casa-se com Ruth. Naomi recupera o sentido de seu nome. Ruth tem um filho que chama de Obed. Desse nasce Jessé e de Jessé nasce Davi, que vai ser o mais famoso rei de Israel. Ve'ele Toldot Paretz. Esta é a história de Paretz. A história conclui se preocupando em dizer que Boaz é descendente de Pérez, filho de Tamar, que também nasceu por conta da obediência da lei do Levirato. Assim, o lendário rei Davi vem de uma linhagem nada pura no sentido físico da palavra. Ele tem 2 não-israelitas entre os seus antepassados. Para a Torá, a pureza que importa não é genética, e sim moral. Essa é a mensagem da história de Ruth. Esse é o resumo de toda a Torá. Por isso, lemos Ruth em Shavuot, a festa da entrega da Torá, a festa da entrega da moral, que ainda nos norteia a todos nós, até os dias de hoje. E se você gostou de como eu te contei a história, compartilha com os amigos, curte aqui o vídeo e se inscreve no canal do Hebraico Simples. Se quiser aprender hebraico de forma sistematizada, estarei de braços abertos te esperando nos nossos cursos fechados de hebraico moderno e hebraico bíblico. Depois disso, me resta desejar Hag Shavuot Sameach, que tenhamos sempre a oportunidade de nos preocupar e auxiliar aqueles que nesse momento estão mais vulneráveis e que a generosidade esteja sempre dentro dos nossos corações.